Olá, mamães, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Ribeiro, sou criadora da comunidade Mãe e sou mamãe também de um menino, o Filhão. E tenho o prazer de apresentar esse videocast, Mães nas Comunidades. São vários episódios, trazendo várias convidadas para vocês com muitas informações valiosas. O objetivo do nosso videocast é tanto dar visibilidade para essas mulheres que estão aqui comigo, mas principalmente trazer conteúdo de valor. Nós temos patrocinadores especiais dessa segunda temporada, que é a Primos Gráfica e Papelaria, Fios de Minas, Cambuí, Campinas, Mafras Eventos, Frutos do Pomar e Magnólia Doces. Muito obrigada por estarem junto com a gente. Nós já tivemos vários episódios e esse é o último da nossa segunda temporada. Isso significa que a primeira temporada está disponível para vocês assistirem lá no canal Priscila Ribeiro, Materno Amor Eterno, no YouTube. Não deixem de assistir, está incrível, com 3 episódios super especiais. Esse episódio de hoje tem o título Saúde Emocional, Bem-Estar, Autocuidado e Responsabilidade nas Empresas. Você aí é uma mamãe que empreende? Ou você trabalha no CLT? Nós vamos falar de uma informação super importante aqui, que é um direito seu, uma novidade, uma lei nova. E se você é empregador, preste atenção também numa responsabilidade que agora você tem. Hoje eu tenho 2 convidadas que surgiram de formas diferentes na minha vida. Uma delas eu já conheço há muito tempo, é a mamãe do grupo, já desde o início, já há 10 anos. A sua filha era pequenininha ainda quando ela entrou no grupo, agora já é uma adolescente. Já foi parceira fixa durante muitos anos. E a outra eu conheci no ano passado, recentemente. Mas as 2 são muito especiais, fazem parte agora da minha vida de uma forma muito especial. Estou falando da Sônia Zerbinati e da Célia Ico. Muito obrigada por estar aqui, meninas. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, Pri, podendo falar com tantas mães, porque essa questão da saúde emocional e saúde mental é, assim, o que pega, né? E principalmente depois daquela fase que todo mundo ficou trancado, ficou pior ainda. Uhum. Então, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde emocional e mental, porque através do nosso cuidado da nossa saúde emocional, reflete até mesmo na nossa saúde física. Com certeza. Obrigada, Sônia, por você estar aqui também. Pri, eu que agradeço, é uma honra muito grande ter recebido esse convite de estar aqui e trazendo as informações jurídicas e tão importantes aí para as mamães do grupo, da comunidade mãe, que eu tenho um prazer enorme de participar há tantos anos e também para as empresas, né, que tá vindo aí agora a nova lei que vai ser importante para a questão da saúde mental e emocional dos funcionários. Isso. Então, como vocês viram, a Sônia vai trazer informações jurídicas, porque a formação dela é em advocacia. A Sônia é mamãe de uma menina e de um menino, tem 2 filhos, uma de 11 e um de 20. É advogada consultora trabalhista empresarial, com mais de 30 anos de experiência, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. É sócia proprietária do escritório Zerbinati Advocacia, escritora de um livro em coautoria, que a gente vai mostrar para vocês também hoje, consultora e orientadora de escolas e empresas sobre a correta aplicação das leis trabalhistas para ajudar na organização do ambiente de trabalho e na prevenção de problemas jurídicos. Conselheira jurídica da Associação Viva Cambuí, aqui em Campinas, palestrante do Instituto Viva Organizacional, sobre a NR1, que é a lei principal que nós abordaremos aqui hoje, e a importância da saúde mental no ambiente profissional, contribuindo para relações de trabalho mais seguras, respeitosas e saudáveis. Tá certo? Sim. Falei bem? Sim. Depois vocês podem complementar. A Célia também é mamãe de uma menina de 22 anos, Sim. né, Célia? A sua formação em odontologia, ela é cirurgiã dentista, formada e especializada em endodontia pela Unicamp
já morou em outra cidade, está vindo de Ubatuba para cá. E por necessidade de atender os pacientes, né, que pediam para você um tratamento mais natural, começou a buscar métodos alternativos. Hoje ela é líder da marca doTERRA. Nós vamos mostrar para vocês também os óleos essenciais, explicar um pouquinho como eles agem na nossa saúde. E depois ela vai contar um pouquinho de uma história pessoal dela, da utilização desses óleos com um familiar, tá bom, Célia? Ela é apresentadora de um programa que se chama Reviva, na TV Metropolitana de Piracicaba, que também está disponível pelo YouTube, Instagram, Facebook e Rádiosnet. Muito bom, meninas! Então, com esse currículo aqui extenso de vocês, as pessoas em casa podem estar pensando, por que as duas estão juntas aqui hoje, né? O que vocês têm em comum? É claro, a maternidade, em primeiro lugar, já que as duas são mães, mas eu vejo em vocês outros pontos de conexão aí, porque as duas lidam com o público, trabalham com pessoas e trabalham com cuidar dessas pessoas, né? Cada uma à sua maneira. Uma forma mais voltada para saúde física também, eu diria, né? Além da emocional, através dos óleos, que podem prevenir e curar várias doenças físicas, e também a saúde emocional, caso da Sônia, que vai apresentar um pouquinho para a gente hoje sobre essa nova lei NR1, que vai impactar diretamente as empresas. Ô Célia, mas eu queria que você já começasse explicando um pouquinho, pessoal, o que são os óleos essenciais, que talvez tenha alguém que não conheça, ainda não faça uso, o diferencial dessa marca, né, que você representa, e se já puder iniciar, assim, já começar sugerindo os que você acha que são, assim, essenciais, que podem ajudar na saúde emocional da mulher, da mãe e de toda a família, né? Porque eu sei que os óleos são para todos, que é o tema do nosso episódio hoje, a saúde emocional. Então, um que você sabe que age diretamente com isso, por favor. Bom, Pri, muito obrigada pela excelente introdução. Eu realmente fiz esse monte de formações e buscando, né, melhorar cada vez mais o meu atendimento. O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais nada mais são do que compostos que tem dentro das plantas. Então, eu sempre dou exemplo de uma flor. Quando uma flor, você sente aquele aroma da flor, aquele aroma é por conta dos óleos essenciais. Então, mas não é só flor. Temos as ervas, né? Uma hortelã, um orégano, um tomilho, não são aromáticos. Uhum. Esse aroma são dos óleos essenciais, ou de uma casca de uma canela, ou do cheiro característico de um gengibre, de uma cúrcuma. Tudo isso vem do aroma dos óleos essenciais. E aí, o que a empresa faz? Ela extrai, eu falo assim, facilitou simplesmente a nossa vida, porque não tem como a gente ter todos esses monte de ervas em casa, frescas, né? E mesmo porque quando a gente usa a erva fresca, a concentração que tem no frasco é muito maior. Então, uma gota de hortelã-pimenta, por exemplo, equivale a 28 xícaras de chá da planta. E como que essas moléculas agem? Elas vão entrar pelo nosso nariz, pelo bulbo olfatório. E aí, o bulbo olfatório é ligado diretamente no nosso cérebro, no nosso centro das emoções. Sabe quando você, digamos, está assando um bolo? Aquele cheirinho do bolo, você já lembra, por exemplo, esse bolo era o que a vovó fazia. Uhum. Então, por que você lembra? É memória olfativa. E por que age tão rápido? Justamente porque ele é ligado do nosso sistema olfatório para o nosso sistema límbico. Sabe quando, por exemplo, algo muito fácil das pessoas pensarem, quando a gente vai ser anestesiado? Se usar uma anestesia inalatória, é muito rápido que a pessoa apaga, né? Então, esse é o princípio. Porque às vezes a pessoa fala, é só um cheirinho, como que vai resolver um cheirinho, né? Por conta dessa rapidez. Então, se a gente quer algo emocional, a gente vai inalar. Porque é assim, é em segundos. Em segundos você sente assim que já tá melhorando. Já está trazendo efeito. Exatamente. A gente tem na doTERRA mais de 100 óleos. Aí as pessoas falam, nossa, mas eu vou precisar usar tudo. Não.
A gente tem, assim, por exemplo, a empresa, ela é inteligente, ela faz um kit com os principais. Ah, preciso comprar tudo? Não, você vai... Cada óleo, ele age de alguma forma. Tem óleo que é calmante, tem óleo que é mais estimulante. A gente pode falar que cura? Não. A gente não fala que cura. A gente fala, ele vai apoiar, ele vai ajudar, né? Porque, assim, é a mesma coisa de um chá. Se você tomar um chá de camomila, você não vai ficar mais tranquila? Vai ficar mais tranquila. Se tomar um chá de canela, vai ficar mais elétrica. Então, é mais ou menos por aí. Uns são calmantes, uns são estimulantes, uns vão trazer mais concentração, uns vão trazer mais criatividade. Então, cada um, devido às suas moléculas, né, que compõem, é que vai trazer essa sensação. E tem várias plantas, eu falo assim, a indústria farmacêutica se utilizou de várias plantas para criar, entre aspas, os medicamentos, né? Das plantas que eu sempre falo, por exemplo, é o Wintergreen. O Wintergreen, a Gaultéria, é uma planta que o composto principal dela é o salicilato de metila. Salicilato de metila, se você for buscar lá em algumas pomadas de dor, né? Tá lá o composto químico. Então, o que a indústria farmacêutica faz? Ele isola esse composto, coloca para vender o composto isolado, sendo que a gente tem isso na natureza. Eu era dentista. O que eu mais usava, agora não está se usando tanto, mas na época, o que eu usava muito, e era o cheiro característico de um consultório odontológico, o que era? Óleo de cravo. É isso que eu ia falar, parece cravo, não tinha certeza. Exatamente isso. Por quê? Porque o eugenol, que é o composto fitoquímico de maior presença dentro do cravo, ele tem uns 70% a 80% dentro do cravo, que é o eugenol, que é o óleo, o composto fitoquímico. O que a indústria fez? Isolou o eugenol por causa das suas propriedades anestésicas, analgésicas, antisséticas, e aí a gente usava na odontologia. Por isso dava aquele cheirão de cravo no consultório. É característico. Você entrava no consultório e falava, é o cheiro de dentista. Né? Então, assim, a natureza é muito sábia. Né? Então, a gente tem dentro da natureza todos esses compostos que podem ajudar. E por que eu entrei aqui na Odoterra? Eu larguei a odontologia para cuidar da minha mãe que tinha Parkinson, né? E ela já estava no limite dos medicamentos, já tinha mais de 20 anos de Parkinson, e os médicos falaram, não tem mais como aumentar a quantidade. E aí, fui em busca de algo natural, então mexi na alimentação, mexi em suplementação, estava usando canabidiol. E quando eu vim aqui para Piracicaba, parei de trabalhar. No que eu parei de trabalhar, o canabidiol começou a ficar caro. E fora que tinha que ter prescrição médica, né? E buscando alguma solução, eu encontrei o copaíba, que a composição dele tem beta-carofileno. Por que eu tô falando esse monte de coisa arada química? Porque eu sou, como dentista, eu gosto de estudar e gosto de saber onde eu tô pisando, no que eu ia entrar, né? Mas eu acho importante a gente trazer a informação popular, mas também uma informação técnica, para mostrar que tem um embasamento científico. Exato, porque às vezes a pessoa fala, é só um cheirinho. Gente, sabe quantos artigos científicos no PubMed tem? Mais de 40 mil no PubMed. E aí eu fui buscar no Google Escolar, tem mais de 1.500.000 artigos sobre óleos essenciais e saúde. Ah, todos são válidos? Não, sempre tem aqueles artigos que são meio duvidosos, mas só pela quantidade a gente vê que as pessoas estão interessadas e querem saber se o negócio funciona. Estão estudando sobre isso. Então, aí aconteceu isso, que a minha mãe, eu fui em busca e eu comecei a usar, tive acesso ao plano de negócios e eu falei, bom, vou usar. Se isso realmente funcionar, nossa, vai ser fantástico. Aí eu comecei a usar na minha mãe e realmente eu tive resultado na minha mãe, ela melhorou muito.
Então, aí a minha mãe teve uma melhora muito grande. Não só na parte física, mas também na parte emocional, né? Ela não queria mais sair de casa, não queria mais passear. E aí ela, por conta dos óleos essenciais, que alguns melhoram essa questão de ânimo, né? E aí eu falei, gente, isso funciona. E também para mim, para minha filha. Eu comecei a ver resultados. E aí eu falei, eu preciso compartilhar todas essas informações. E na doTERRA, quanto mais a gente compartilha, é algo que a gente começa a ganhar também. Então, por exemplo, às vezes tem uma mãe que quer fazer alguma transição de carreira, ela consegue trabalhar no seu trabalho que ela já tá, para ela ter uma segurança, e ao mesmo tempo começar a compartilhar e fazer uma renda extra, né? Então, isso também é interessante. Então, sua participação aqui já está cumprindo 2 papéis. Primeiro, mostrar a utilização dos óleos essenciais na vida das pessoas. E segundo, ajudar essa mulher que está querendo começar a empreender ou fazer uma transição de carreira, como ela pode fazer isso. Exato. Né? Você falou que tem óleos que animam, óleos que acalmam. Sim. Né? Então, eu acredito que podem ajudar aí nos tratamentos de depressão, de ansiedade. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Toda a informação que a gente vai passar aqui no videocast para vocês hoje, gente, é de caráter educativo. Exato. São informações complementares. De forma alguma, substituem um acompanhamento médico, né? Exato. Como a Célia já falou, é um apoio. Um apoio. Não é um tratamento específico e individual que vai curar ou prevenir exatamente uma determinada doença. Mas ela vai te ajudar, sim, nesses sintomas, né, Célia? Sim, tanto é que minha mãe continuava com os medicamentos dela, tudo direitinho. Eu acrescentei, né, para melhorar. Então, a gente sempre tem que entender que a aromaterapia é uma prática, inclusive, é uma prática integrativa e complementar de saúde do SUS. Né? O SUS utiliza em algumas cidades, não sei se em Campinas tem essa parte, mas várias cidades do estado têm. Então, é algo que a gente vê aumentando, né? As pessoas querem algo mais natural. Isso. Né? E assim, um óleo que eu diria que dá para ser usado desde bebês até o idoso, porque também tem alguns óleos que a gente contraindica abaixo de tantos anos, acima de tantos anos. Então, tudo tem que buscar alguém que conheça essa aromaterapia. Mas vários óleos são bem simples de usar, que pode ser usado por todo mundo, que é a lavanda, por exemplo. E o limão siciliano. São 2 óleos que são utilizados por praticamente todas as pessoas. A lavanda, por exemplo, eu acho que é mais conhecida popularmente, porque eu vejo muitas pessoas usando, às vezes, em máscara para dormir, ou aquela bolsinha térmica que a gente esquenta, por exemplo, quando o bebezinho tá com cólica, a gente faz com sementinhas, a gente pode pôr lá... Um saco de sementes, né? Esquentar no micro-ondas, colocar na barriguinha do nenê. Sim. E eu achei interessante você citar o limão, porque eu acho que muitas pessoas ainda têm aquele estigma de que os óleos essenciais são caros. Nossa, mas quanto custa um vidrinho desse? Mas não vê, primeiro, os benefícios, né? Que já são instantâneos, como você disse, só de inalar. Sim. Já tem uma comunicação direta com o cérebro. Segundo, que vai durar muito, que você usa uma gotinha. Gota. E não é só isso, a gente tem que diluir. Para usar na pele, tem que usar ele diluído. Depois você fala também as diferentes formas de utilizar, que eu sei que tem diferentes formas, né? Na pele, ingerindo. Mas, por exemplo, o de limão, eu diria que é um dos óleos mais acessíveis, não é? Os óleos cítricos, eles são super acessíveis. Por quê? Por que os óleos são... Um é caro, um é barato. Não é porque esse é melhor que aquele, não. É pela dificuldade de extração do óleo. Então, por exemplo, os óleos cítricos de laranja, de limão, de tangerina, eles são tirados da casca do cítrico. Então, sabe quando você espreme o limão e a sua mão fica oleosa? Isso é o óleo essencial do cítrico. Então, a casca, normalmente, é jogada fora pela indústria. Então, eles pegam o sumo, né, para os sucos, e a casca vai para onde? Vai para a indústria dos óleos essenciais. Então, extrai o óleo da casca. Mas ele já é mais abundante, né? Ele é muito mais abundante. De alguns outros que devem ser mais caros e o concentração óleo mais menor. caro de todos é o da rosa. Por quê? Precisa de toneladas de pétalas de rosas para poder extrair 1 litro.
Então, e as rosas têm horário para ser colhida, não pode ser colhida em qualquer hora, né? Então, tem todo um cuidado para não amassar. Então, isso encarece muito. E tem outros óleos, por exemplo, que são de árvores, que de tanto o pessoal querer extrair, ficaram praticamente extintas. Então, acaba encarecendo os óleos, né? Então, quando a gente usa os óleos essenciais, a gente tem que ter essa consciência de também usar corretamente, né? Porque a gente fala, é uma joia da natureza que Deus nos deu e que a gente hoje tem a possibilidade de estar usando. Então, tem que usar com consciência, né? E com uma honra mesmo. Você falou que tem mais de 100 óleos, né? Diferentes na doTERRA. E tem uns mix também, né? Eu acho que isso é uma facilidade, porque já é uma misturinha ali, já é uma composição de vários óleos no mesmo vidrinho, né? A doTERRA, ela tem um corpo científico que eles estudam qual é a melhor combinação para aquele determinado fim que ela quis fazer aquele mix. Então, a gente olha, por exemplo, o mix que eu coloquei ali, chama On Guard. Esse On Guard serve para quê? Para imunidade. Ele serve como repelente. Ele serve... ele até transmuta energia de negativa para positiva. Ele tem muitos ativos antibacterianos, né? Que na planta... O que a gente vê? Na planta, para que serve aquele aroma na planta? Serve para matar ou repelir insetos. Então, para a gente vai servir isso também. Tem ativos em plantas que são de resinas, a copaíba, o frankincense, que é o olíbano, mirra. O que acontece? Quando a planta sofre um corte no tronco, aquela resina serve como cicatrizante. Então, aí a gente já vai pensar, esse óleo, ele tem propriedades cicatrizantes, né? Então, é muito interessante. A gente começa a estudar. E eu acho também muito bom aquele kit que tem, o Kids, que são para as crianças. Então, aqui, nosso maior público é de mães, né? Sim. Então, tem aquele, por exemplo, a criança quando vai fazer uma prova, ela tá preocupada. Isso. Então, para ela ficar menos preocupada, menos ansiosa, para se concentrar, para assistir a aula, né? Isso é muito bom também. Tem tudo isso para dor. O Kit Kids são 7 óleos, que é o Brave para... A gente estava até conversando, né, sobre medo, né? Tem um que é para medo, tem outro que é para melhorar essa questão de tá mais ansiosa, tá mais, né, preocupada com prova. Tem um para estudar, tem um que é para quando tá com dor, tem outro para parte digestiva, tem um que é para ajudar a acalmar para dormir. Nossa, então, assim, tem vários produtos, é uma linha bem grande. Não tem só os óleos, eu sei que tem outros tipos de produtos também. Tem muita coisa. E tem várias formas de uso que, se não der tempo da gente abordar aqui hoje, vocês vão procurar a Célia. Eu tenho certeza que ela vai atender vocês com todo carinho, porque é uma pessoa super atenciosa, super cuidadosa. Tenho certeza que vocês vão adorar o atendimento dela. Mas eu queria falar aqui com a Sônia sobre essa lei, que tá todo mundo aí preocupado, todo mundo falando da NR1. Explica pra gente o que é. E na empresa diretamente, qual que é o impacto dela, qual que é a função dela. Porque a gente sabe, né, que existem muitos casos de adoecimentos emocionais nas empresas, por excessos de jornada de trabalho, por, às vezes, assédio moral, por vários motivos, né? Então, como que essa lei vem para prevenir isso e como que ela vai ajudar o trabalhador? Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Assim, muito importante trazer essa informação, né? Porque agora é uma lei... Na verdade, a NR1, ela é uma norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem várias normas que é ligada à segurança do trabalho. E a NR1, ela existe há muitos anos. E ela foi criada para verificar o risco físico do funcionário. Então, a ergonomia, se ele não tem algum problema, dor nas costas. Então, durante muitos anos, seguiu nessa linha. Mas a parte de mobiliário, por exemplo, se a cadeira correta... Isso, exatamente, né? Se ele está corretamente, se ele vai ter uma dor nas costas porque ele está com uma cadeira que não é muito legal. Então, já existia isso há muitos anos. Sim. Então, a empresa já tinha que se preocupar com a saúde do funcionário nesse
nesse aspecto. Tanto que eu sei que tem a ginástica laboral, né? Na minha área de Sim. educação física, o pessoal faz exercícios na empresa para prevenir dor Sim, lombar. as empresas grandes, elas já se preocupam mais com isso, né? Elas têm um fisioterapeuta que vai até a empresa, vai nas escolas e faz a ginástica com os funcionários, com os professores. E super importante. E aí, em 2025, ela foi atualizada, essa NR1, e aí foi acrescentado os riscos psicossociais, que são ligados à saúde mental dos funcionários. Então, assim, o que são esses riscos? Exatamente o que você já falou, né? Então, assim, é um estresse, é a pessoa que teve um adoecimento, teve um burnout, é o chefe que estava exigindo uma meta excessiva. E aí, isso acabou gerando muitos afastamentos, né? Aí o governo olhando para esse cenário no Brasil, e no Brasil vem aumentando a cada ano esses afastamentos por saúde mental. E aí foi acrescentada na NR1 e ela virou obrigação. Então, as empresas, elas são obrigadas a olhar para a saúde mental do funcionário. Então, eles precisam trazer treinamentos, eles precisam uma conscientização entre os líderes, entre os funcionários, para que diminua essa questão do adoecimento pelo emocional, né? Então, isso é super importante. E aí, para trazer essa prática, né? Então, dentro dos meus clientes, né? Que eu faço a consultoria trabalhista para empresas, né? Ajudando as empresas a aplicar corretamente as leis trabalhistas para que evitem aí futuros e passivos trabalhistas. E aí, para ajudar nessa implementação dessa lei, aí nós fizemos uma parceria com o Instituto Viva Organizacional. E aí, lá são 4 mulheres super preparadas, incríveis e com anos de experiência e para implementar. Então, nós temos lá a Lourdes, que é terapeuta e é da comunidade do Materno Amor, né? Da comunidade mãe. A Maria Fabiana, que também é do Materno Amor, que é psicóloga. E tem a Sônia, também, que Sônia? Outra Sônia, minha xará. Essa eu não conheço. E ela é gestora de RH e é implementadora oficial da NR1. Então, nós juntamos e eu vou ajudar na parte jurídica, da parte das leis. O que vocês fazem especificamente? Vocês chegam numa empresa... Vocês fazem o quê? Primeiro faz um diagnóstico, né, do que faz um questionário com os funcionários para saber como que está o ambiente de trabalho. E a partir desse diagnóstico, aí faz um relatório que entrega para a empresa. E aí, a partir daí, nós vamos verificar quais são o que precisa ser implementado, as ações que serão implementadas. Então, pode ser treinamentos com os funcionários, né, de conscientização, da liderança, como que a liderança vai atuar ali em comportamento com os funcionários, os subordinados. Nós vamos trazer palestras educativas para toda a empresa, não só para os funcionários, como para os sócios e para os líderes, né? Então, todos são envolvidos. Então, são várias ações. E aí, cada profissional na sua área para ajudar, né? A gente vai chamar cada uma com a sua expertise para ajudar na implementação da NR1, que ela é obrigatória. Ela foi criada em 2025, em maio, mas ela já existe, ela já está valendo. O que foi adiado foi a fiscalização. Então, a fiscalização, ela vai se tornar obrigatória a partir de maio desse ano, de 2026. Entendi. E a gente sabe que quando uma pessoa é afetada por algum problema na saúde mental, ela acaba afetando toda a sua família, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa com depressão muda a vida de todos os familiares ali, altera a rotina de todo mundo ali, né? E imagino isso quando a gente sai do individual e vai para o coletivo, né? Um colega nosso de trabalho, ele está com um problema, acaba, imagino, influenciando todo o setor. Sim. Ali, né? Você tem algum caso que você possa compartilhar? Uma das duas com a gente, de algum exemplo, assim, que vocês
Percebe? Por várias, né? De 30 anos de advocacia, já vi vários casos. E assim, e existiu uma específica que foi contra uma mãe, ela é mãe trabalhadora, e aí ela estava grávida, e a chefe não se conformava que ela tinha que sair para fazer as consultas, para fazer os exames. E era uma mulher, hein, Uma mulher, a chefe. E aí ela começou a pegar no pé e ficar em cima dessa funcionária o tempo todo. E aí, consequência, ela teve depressão, ela teve problemas durante a gravidez, e isso afetou toda a família e o setor. Porque daí ela fica menos produtiva, porque ela não tá bem emocionalmente, e afeta a empresa também, né? Porque daí a empresa não vai ter o lucro, né? Se ela diminuiu a produção, ela não vai ter tanto lucro. Então, é um prejuízo geral. E aí ela saiu logo depois, né, quando nasceu o bebê, ela ficou um tempinho lá, só o tempo da estabilidade, porque as empresas, né, elas costumam fazer isso, né, é uma coisa que, com as mães, e terminou o tempo da estabilidade, ela foi dispensada, e aí, claro, veio uma ação trabalhista, né, da empresa, para que a empresa desse aí para ela toda uma indenização, porque ela sofreu assédio moral, ela teve a indenização por danos morais, a empresa teve prejuízo. Então, nesses casos, quando vem assim para mim, o que nós orientamos para as empresas? Olha, nesse caso aqui, realmente ocorreu isso. Se realmente ocorreu esse assédio moral, então nós vamos fazer um acordo com a funcionária, né? Daí, de acordo com a empresa, se é uma empresa grande, ela consegue pagar a indenização de uma vez só. Não, é uma empresa menorzinha, porque vale para todos os tamanhos de empresa, viu, Pri? A partir de um funcionário, a empresa já tem que se preocupar aí com essa norma nova aí da NR1. E aí, nesse caso, acabamos fazendo um acordo com ela. A empresa era uma empresa menor, e aí fez um pagamento parcelado. Mas, assim, resolveu para a empresa, resolveu o processo, mas a funcionária ficou abalada por muito tempo. Ela teve que passar por um tratamento psicológico, né? Então, por isso que a ideia é a prevenção, né? Por isso que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é importante, para não chegar nesse ponto, para não deixar acontecer isso, para não ter essas indenizações, esses processos. Né? A prevenção é a melhor opção. Então, para que tenha uma empresa saudável, né? Ela precisa olhar para essa questão da saúde mental do funcionário, através de treinamentos, de conscientização, porque ela vai evitar muitos problemas, né? E prejuízos enormes se deixar chegar lá na frente e receber uma ação trabalhista, por exemplo. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm noção do que elas estão passando, digo, os trabalhadores, assim, né? A gente passa por situações que a gente nem classifica como assédio e é um assédio, sim. É um burnout, às vezes você tá lá, você não tá conseguindo se concentrar, você tá com a mente ali super agitada, você não sabe que você já está doente, porque muitas vezes também a gente normaliza o que a gente está sentindo. Não é nada. É normal. E depois as consequências são maiores, né? Uhum. Então, eu fico pensando que tipo de sociedade que a gente está construindo quando a gente normaliza tudo isso. O que vocês acham? É uma sociedade doente, né? Porque não acaba sendo, mas eu acredito que está mudando esse cenário. Porque eu espero, né? Vamos ser otimistas. Sim, tá mudando. Eu vejo que a consciência está aumentando. Uhum. Eu vejo que, assim, por conta desse monte de coisas ruins, eu falo que quando a gente tem uma coisa ruim, um desafio é para quê? Para a gente evoluir e crescer. Então, tem que acontecer essas coisas ruins para que o governo olhasse. Então, quer dizer, começou a doer no bolso. Isso que eu ia falar. Às vezes não é por amor, é por dor, né? Começou a doer no bolso, aí teve que tomar uma atitude. Precisou tantas pessoas sofrerem para que agora seja uma lei e que seja... Mas é bom. Por quê? Porque agora vão olhar para essa parte tão importante que é a saúde mental. Porque são dois prejuízos. É o prejuízo de quando a pessoa não está sendo tão produtiva e o prejuízo da ação trabalhista. E para a pessoa... E tem outro, porque se ela fica doente e se afasta, a empresa vai ter que contratar outra pessoa. Então, vai ter um prejuízo maior ainda. O prejuízo é total, né? E é prejuízo também para aquela pessoa que sofreu assédio. Sim. Né? Então, assim, é prejuízo para todo mundo. Então, quando a gente previne,
de alguma forma, então, assim, todo mundo vai ganhar. Os funcionários, colaboradores vão ganhar, porque eles vão ter uma tranquilidade que podem trabalhar, né? Sem aquele assédio. É algo bom para as empresas, porque elas vão economizar. Às vezes não é sobre ganhar. Quando elas economizam, elas ganham. Sim. É, já está ganhando. E não é um luxo, né? Não Cuidar é. da saúde Você mental. viu o que eu Isso ia é falar. uma... Você leu minha mente. Quando um funcionário, ele já é provado estatisticamente, quando um funcionário está feliz, ele produz mais, Sim. né? Isso que eu ia falar, Sônia, que não é um luxo. A saúde mental não é um luxo. Não é. Todas as saúdes, né? A mental, a física, a espiritual, ou seja, elas se complementam. E quando uma delas está ruim, acaba afetando a gente como um todo. Então, para a gente ver que a saúde mental não é um luxo, pelo contrário, é uma necessidade. Sim. Né? E lá no começo eu falei da Sônia, que ela está na comunidade mãe já há muitos anos. Se você não está, é mamãe de Campinas e região, está convidada a participar. E a Sônia participa de vários grupos. Eu sei, né, Sônia, que a gente está em vários grupos em comum. Sim. Ou seja, adora fazer network. E eu soube que recentemente você escreveu um capítulo de um livro que é justamente sobre networking, não é? Isso. Conta pro pessoal, por favor. Eu até trouxe o livro aqui, Pri. Olha, o nome do livro é Networking para a Vida, né? E estabelecendo conexões entre negócios, pessoas, destinos. E aí eu escrevi aqui um capítulo, né? Ó, Networking para a Vida, construindo relacionamentos que transformam caminhos. O network, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, tanto pessoal quanto de negócios. Então, um exemplo é participar da comunidade mãe, porque eu tô há tantos anos na comunidade mãe, né? E agora nós, em conjunto com mais 2 mães da comunidade, nós formamos o Instituto Viva Organizacional para levar a questão da NR1 nas empresas. Então, assim, é muito importante. A gente estava até falando agora a questão de, é importante ter um cartãozinho físico, né? Então, assim, tudo é importante você se conectar e você, em primeiro lugar, oferecer ajuda para outra pessoa, né? O networking é isso. Então, olha, como eu posso te ajudar? Né? E aí as conexões vão gerando e aí, vão se fortalecendo. Tanto na vida pessoal, né? Como a comunidade mãe que se ajuda com a questão do cuidado com os filhos, os passeios, o que fazer com os filhos, quanto nos negócios também. Né? Então, eu acredito muito no networking e acho que é muito importante que todas as pessoas deveriam fazer e seguir o real networking. Legal você falar que o networking é para a vida, porque tem muita gente que ainda acha que o networking é para fazer só clientes, para vender mais, né? E essa indicação... ela tá contando que ela tá com uma dificuldade, que ela não tá tendo tempo de limpar a casa dela. Eu conheço uma faxineira para te indicar. Sim. Então, e não tem coisa que me deixa mais feliz do que fazer essas pontes, gente, essas conexões. Por exemplo, vocês se conheceram através da comunidade mãe. Você falou que criou uma empresa, né? Ou tá prestando serviço com outras mães da comunidade. Nossa, isso aí é a minha realização pessoal, é o meu sentido da minha vida fazer isso. Porque é tão bom, né? A gente perceber que a gente está podendo ajudar outras pessoas que estão precisando. Então, para mim, isso é maravilhoso. Para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquela mãe que está se sentindo exausta emocionalmente. Vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de passar para elas? Bom, a mensagem que eu tenho sempre, não só para a mãe, mas para qualquer pessoa, é primeiro cuidar de si. Olhar para si, porque sem a gente se cuidar, a gente não cuida de ninguém. Então, a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você mesma. É exatamente isso. Então, porque se a gente cuida da gente mesma, a gente consegue cuidar das outras pessoas, né? Tanto as pessoas da família, os filhos, o marido, quanto também nos negócios, né? Assim, relacionado com as empresas, eu falo que eu atendo as empresas, mas de uma forma indiretamente, eu estou ajudando também os empregados, porque a aplicação das leis trabalhistas é para ser corretamente conforme os direitos dos empregados, para que evite prejuízo das empresas. Mas o empregado vai ser beneficiado, porque ele vai receber todos os direitos dele e ele vai ter, mas assim, olhando em primeiro lugar para ele. E a mãe que está
tá sobrecarregada, cansada, isso é super comum, né, Fri? E ela primeiro olha para si, cuida dela, né, e não fica sozinha, procura ajuda. E o que Isso é mais legal, importante. né, com essa coisa do NR1, quem está empregado vai aprender técnicas que vai levar lá para dentro de casa. Sim. Né? Então, essa conscientização vai beneficiar até quem não trabalha, as famílias, né, desses colaboradores. E isso é algo que vai expandindo, né? Vai se multiplicando através do networking. Porque um conta para o outro, olha, eu aprendi lá na empresa tal coisa, achei legal, fiz em casa, experimenta fazer na sua casa também. Sim. Né? Porque vai ter técnicas de respiração, Sim. treinamentos, né? Tem até a questão de levar os óleos também, Sim. de repente, né? Ensinar as empresas, os funcionários a usar os óleos essenciais, Exatamente. que é super importante, né? E assim, e difusores. procurar O mínimo, saúde. deixar um difusor. Eu tô querendo entrar com essa questão, até tava conversando com a Sônia da gente, talvez fazer aí também um trabalho conjunto. Eu tô querendo fazer isso lá em Piracicaba, já tô atrás de psicólogos, de empresas que trabalham com isso, porque ajuda muito ter um difusor no ambiente ali de trabalho. Isso mesmo. Vocês viram a variedade de assuntos que a gente conversa aqui no videocast, Mães das Comunidades, não é mesmo? Então, temos temas para todos os públicos, para mães plurais. E vem muito mais por aí. Acompanhe as redes sociais do Materno Amor Eterno, ou seja, a comunidade mãe, porque sempre tem muita coisa boa. É sorteio, é conteúdo diário e faça parte da nossa plataforma. Entre na nossa plataforma, você vai poder interagir com outras mães e receber muitos conteúdos por lá também. Agradecendo novamente aos nossos patrocinadores, Fios de Minas, Campinas, Cambuí, Primos Gráfica e Papelaria, Mafras Eventos, Magnólia Doces e Frutos do Pomar. E agradecendo principalmente você que está aí do outro lado, nos dando a sua audiência. Assista aos outros episódios, continue com a gente, estamos disponíveis também para dúvidas. Pode me procurar nas redes sociais que eu respondo diariamente, tá bom? E aqui nós temos um lema, que é o fortalecimento da mãe. E nós temos um slogan que é: quando uma mãe se fortalece, toda a comunidade se ilumina. Vocês podem repetir essa frase comigo? Então vamos lá. Quando uma mãe se fortalece, toda a comunidade se ilumina. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom o papo, tá bom? E, mais uma vez, obrigada a você do outro lado. Fique bem. Até mais. Tchau, tchau. A magia